O Judiciário, execução, atividade, Supremo, tem que ser reformado, sua visão do Supremo na atualidade. Supremo, eu já falei qual seria o meu pacote de reformas para o STF. Primeira coisa é que o STF tem que ser apenas uma corte constitucional e não tratar de nenhum tema que seja uma Constituição. Ou seja, ele não pode ser a última instância, um último tribunal. Né? Então ele tem que ser separado do sistema judiciário, ele só pode julgar a matéria constitucional. O Supremo brasileiro recebe 50 mil ações todos os anos. Isso desculpa, 8 mil ações todos os anos. É um número absurdo. Isso tem que cair, igual nos Estados Unidos, para 50. Os Estados Unidos tem 50 na Suprema Corte, a gente tem 8 mil. Então isso tem que diminuir muito. E isso como? Só matéria constitucional. 2, o tribunal político, que hoje é o STF, por conta de ser uma espécie de foro privilegiado, ele tem que acabar, porque isso faz com que o STF tenha poder de mando sobre os senadores e deputados, que eles têm medo, né? Eles têm medo de pedir o impeachment de um ministro do STF, porque eles têm ações contra os caras. Tem que ter uma corte específica, um tribunal político, feito por desembargadores de carreira, que são sorteados e que ficam no máximo 2 anos julgando os políticos. Julgando... Que não é, por exemplo, se você é um cara, vamos supor, daqui de Santa Catarina, e eventualmente tem medo de um julgamento político oriundo de um adversário, que é um juiz aqui, porque a ideia do foro privilegiado era essa. Tudo bem, você vai ser julgado por um juiz, um desembargador de Minas Gerais, que não tem nenhuma relação com isso, e que nesse tribunal político vai julgar os políticos ali, e ele fica só 2 anos. Ele está servindo o Brasil por 2 anos nesse tribunal político. Acabar com decisão monocrática. Acabar com o prazo indeterminado que nós temos hoje para pedidos de vista, que nós temos no STF, ter esse filtro de entrada, como eu citei, proibição de escritórios de advocacia ligados a parentes de ministros. Com isso, o STF não apenas ele perde essa hiperforça que ele tem, ele fica desinteressante para malandro. O malandro não vai ter o que fazer no STF, não vai ter como fazer negócio, não vai ter como mandar em político. O que ele vai fazer? Vai ficar lá discutindo questiúnculas constitucionais, que é o que qualquer STF faz, que ninguém liga. Ninguém nem, o STF está discutindo a constitucionalidade da questão do sexo dos anjos. Tá bom, vai lá, fica lá discutindo, ninguém liga. Agora, eles definem tudo hoje no Brasil, qualquer matéria, qualquer reforma que você passa vai terminar no STF. Já a gente vai ver, vão judicializar no STF todo o impacto positivo que a gente pode ter do licenciamento ambiental. Então, é um saco, eles têm que perder todo esse poder, porque com muito poder e muita capacidade de decisão, eles fazem tudo, inclusive negócios. Tem algum ministro na atualidade, na sua observação, passível de impeachment? O Alexandre de Moraes tem que sofrer impeachment. Na verdade, eu acho que tanto o Alexandre de Moraes quanto o Dias Toffoli eles precisam ser presos. Não há como eles fingirem normalidade nesse caso envolvendo o Banco Master. Não há. Assim, já foi pego. O Alexandre de Moraes, só pra falar aquele contrato que a mulher dele tinha junto com a turma do Master. Primeiro ele negou. Depois, quando o contrato foi pego, mas não estava assinado, tá? Aí depois ele reconheceu, porque viu que não dava pra sustentar a mentira. Não, realmente tem um contrato, tal, mas ela entregou os serviços. Ela que tentou fazer um laudo pra demonstrar que entregou os serviços pra um contrato de 130 milhões. Não, mas não recebeu, ninguém provou que recebeu. Aí saíram os dados financeiros, já 80 milhões foram recebidos. Não, mas o Alexandre não tinha nada a ver com isso. Aí o Alexandre viajou pra casa dele na praia em Trancoso. Aí depois pegaram uma suposta, tem que ser cuidadoso, uma suposta reunião do Alexandre de Moraes com o presidente do BRB e a turma do Vorcar. Ou seja, tudo que ele fala é mentira. Tudo é provado, aconteceu. Ele se reuniu, ele esteve até na casa da praia do cara, a mulher recebeu o contrato e vai falar que ele não estava trabalhando a favor dos caras. Pelo amor de Deus, a gente não nasceu ontem. Né? E em condições normais de temperatura e pressão, ele tinha que pedir pra sair. Mas ninguém pede pra sair ali, muito pelo contrário, eles dobram a aposta. O Gilmar Mendes foi pra cima do Alessandro Vieira. Ontem, ou anteontem, o Zema fez um vídeo lá, vídeo bobinho, tinha nada de mais vídeo. Aí não, vai colocar no inquérito da fake news. Eles estão malucos. É um negócio doentio, esses caras estão doentes. E a sociedade precisa reagir. O problema é que a sociedade não quer reagir. Os brasileiros estão com um torpor tão grande, estão com um cansaço tão grande, que você convoca a manifestação, as pessoas não querem, as pessoas não estão acreditando em mais nada. As pessoas elas não estão nem ligando. Isso é preocupante. E sobre, ainda olhando a ótica do judiciário na atualidade e ações recentes polêmicas, a prisão do Jair Bolsonaro, na sua opinião? O Jair Bolsonaro, ele, a meu ver, não só a meu ver, as provas nos levam a isso. Ele tentou, de fato, uma desconstituição da ordem. Ele convocou os ministros, os generais, os chefes das Forças Armadas para uma tentativa de ruptura, que foi levar a minuta do golpe, foram as reuniões que ele fez com o Frederico Gomes. Só que o processo contra ele, esse é o problema de tudo, ele é eivado de nulidades. Como o processo com aquelas pessoas que foram presas no dia 8 é eivado de nulidades. E quando eu falo disso, eu não estou falando do dia 8. O Bolsonaro tentou fazer o dia 8. Eu acho que não tem relação do Bolsonaro com o dia 8. O que teve são as coisas que aconteceram antes do dia 8. E o Bolsonaro vai ter... Até agora ele não deu uma explicação.
Por que, que a equipe dele, o Mauro Cid, ficou mandando aquelas informações falsas para influenciador divulgar, dizendo que a urna foi fraudada? O que fez um monte de gente ir pra frente de quartel pedir intervenção militar. Um monte de gente aqui em Santa Catarina. Ele nunca explicou? Por que, que o Mauro Cid estava mentindo e mandou as pessoas seguirem um laudo falso vindo de um argentino picareta? Por que, que fizeram isso? Por que, que foi conversar com os chefes das Forças Armadas? Qual o intuito dele com isso? E isso até agora eles não explicaram. Então, no mérito, o Bolsonaro tem muita coisa a responder. E no mérito, eu acho que a equipe central dele tentou e trabalhou para uma tentativa de golpe de Estado. Isso não tem nada a ver com o dia 8. Agora, na forma, é eivado de nulidade. Então, eu defendo, como a gente defendeu no Congresso com o Kim Kataguiri, a dosimetria. E ainda tem um outro elemento. O Bolsonaro está muito doente. Quem conhece um pouco em torno dele sabe que ele está mal. Pô, no mínimo, dá a prisão domiciliar e diminui a pena do cara. O cara está muito doente. E eu falo isso aqui que eu sei que eu perco o voto falando isso. Porque as pessoas querem assim, não, ele é um herói nacional, solta ele. Especialmente em Santa Catarina. Eu não acho que ele é herói nacional nenhum. E eu acho que as pessoas têm que ser responsabilizadas por seus atos. Inclusive, a característica distintiva do povo daqui e de uma pessoa conservadora é achar que as pessoas têm que ser responsáveis pelos seus atos. Quem, por exemplo, no dia 8, por mais que eu não ache que... Parece que eu acho que aquelas pessoas caíram numa armadilha. Aquelas pessoas invadiram, de fato, o Congresso, invadiram, de fato, o STF, invadiram os prédios nacionais, o Palácio do Planalto, e quebraram tudo. E invadiram um prédio de um governo federal em qualquer nação do mundo da cadeia. E aí elas vão ter que ter uma punição. Agora, com um processo justo, com direito de defesa. Você teve julgamentos quase coletivos ali, você teve audiência coletiva, o que é uma coisa que você faz em período de guerra. Então, tem que ter uma dosimetria, as penas têm que ser menores, e isso vai ter que vir do Congresso, porque isso está tudo tão errado, o processo como um todo, que apenas, vamos dizer, um ajuste, um freio de arrumação, resolve esse assunto. Renan, você fez parte daquele Brasil que apostou no Bolsonaro? Você votou no Bolsonaro na outra? Não? Eu votei no Bolsonaro em 18. Em 18. Mas eu nunca tive otimismo com relação ao Bolsonaro. Não? Eu conheci o Bolsonaro antes. Eu sabia que ele era um cara problemático, eu sabia que ele era um deputado preguiçoso. Aquele papo, não, ele era isolado. Cara, o deputado Kim Kataguiri do nosso partido também é isolado e ele passou um monte de projeto. Eu percebia que havia algo de muito estranho na forma como ele conduzia o grupo político dele. Sempre foi um cara difícil de lidar. E sempre foi um cara do centrão. As votações dele dão conta disso. Mas tudo bem, era um processo que estava rodando. O Paulo Guedes tinha aparecido. Poxa, depois veio o Moro quando ele entrou. Havia um otimismo no ar e a gente queria apoiar esse otimismo. Só que aí aparece o escândalo da rachadinha, aparece as traições recorrentes que ele fez, as nomeações dele ao STF, a destruição da Operação Lava Jato, a não defesa da prisão em segunda instância, a não defesa do pacote anticrime do Sérgio Moro. Isso eu tô falando em 2019, tá? Eu nem foi em 2020, eu não vou entrar em todas as discussões malucas que a gente teve no período da pandemia. Malucas, discussões sem nenhum sentido. Tô falando só 2019. E aí nós fizemos oposição aos erros que ele cometeu, erros de intenção. E aí nós fomos cancelados. Vocês são cansados porque vocês têm que apoiar o Bolsonaro mesmo quando ele erra. Entendi, eu não tô aqui pra isso. Se o Bolsonaro errou, eu vou falar que ele errou. Mas não, as pessoas querem que você seja igual a um petista. Você tem que puxar o saco e calar a boca. Eu não tô aqui pra calar a boca. Eu não nasci pra isso. E eu acho que os brasileiros não nasceram pra isso. Isso é mentalidade de escravo. A gente não pode ter mentalidade de escravo, tem que ter mentalidade de senhor, de uma pessoa dona de si que tem direitos. Então, assim, se no mandato do Jair Bolsonaro, o Ministério da Educação tinha um escândalo envolvendo pastor, Bíblia e barra de ouro, um escândalo lá de 2021 para 2022, eu não vou falar do escândalo. Eu vou fingir que não aconteceu porque ele é de direita? Pô, a gente tem que ter decência nessas coisas. Né? E eu acho que tá faltando essa decência no geral na direita. É tudo muito oportunista. Em 22, você fez o quê? Em 22, eu votei nulo. Você anulou o voto? Eu anulei voto. E o Lula? Vamos falar um pouco do Lula. Falamos bastante do Bolsonaro, do Flávio e do Jair. E o Lula? Qual é o teu conceito do Lula? O Lula é o maior destruidor de sonhos da história do Brasil. O Lula pegou o Brasil com as reformas que tinham sido feitas no governo Fernando Henrique. E o Brasil tinha chance de crescer demais, ia pegar o boom das commodities. Ele poderia, fazendo uma reforma previdenciária, flexibilizando a área trabalhista no Brasil, cuidando direitinho das contas públicas. O Brasil estouraria nos anos 2000 e 2010. O Brasil era para estar tendo crescimentos não nível chinês, porque a China tem uma excepcionalidade ali, mas assim, mais de 5% todo ano, que era a expectativa do mundo sobre o Brasil. O Lula optou por ser populista. O Lula não endereçou questões envolvendo favelização, não endereçou questões envolvendo investimentos em infraestrutura. O PAC sempre foi uma mentira, foi um grande escândalo de corrupção. Ele não endereçou o aumento da competitividade. Ele não enfrentou o crime como deveria enfrentar.
E aí ele só empurrou com a barriga e ficou vivendo dos louros do Bolsa Família, do aumento da bancarização, do ganho de crédito que as pessoas tiveram. Ou seja, o Lula é a maior oportunidade perdida da história do Brasil. E ele destruiu minha geração. O Lula é um inimigo geracional do Brasil. E nós estamos vivendo as consequências do lulismo até agora. E o lulismo era para ter sido destruído quando? 2016 e 2018, quando a Dilma tomou o impeachment e ele foi preso. Essa história tinha que ser encerrada ali. O PT, como força política do Brasil, tinha que acabar. E o Brasil venceu o PT. Eu estava nas ruas em 16, eu derrubei, participei do impeachment da Dilma, eu convoquei as manifestações, eu estive no comitê do impeachment no Congresso Nacional. Quando houve a convocação de manifestações por da nossa parte de outros movimentos que vêm para a rua para apoiar a prisão do Lula, nós estávamos lá na rua. Só que ele voltou. Aí a pergunta é, por que ele voltou? O governo do Lula ter retornado ao poder no Brasil é sintoma de um erro que foi feito pelo Brasil antipetista. Porque o Brasil antipetista, antes do Bolsonaro, venceu o PT. A gente derrubou o PT. A gente fez as maiores manifestações do mundo, a gente convenceu o Congresso, fez o impeachment, o Lula foi pra cadeia. Por que ele voltou? Porque esse ciclo começou em 2003, com a vitória dele em 2002, e termina em 2016 com o impeachment. Era pra ele não voltar. Ele voltou por um erro que o Brasil cometeu, que tem a ver com a pergunta anterior, o apoio cego que nós fizemos aos erros do Bolsonaro. Se a gente não tivesse apoiado cego o Bolsonaro e falado, não, a gente vai apoiar a Lava Jato, não vão desmontar a Operação Lava Jato, o Lula estava preso. O Lula estava preso, o Cabral estava preso, todos os operadores daqueles escândalos estavam presos. Mas não, o Brasil falou, não, o Bolsonaro tem um plano, precisamos salvar o Flávio Bolsonaro da rachadinha. Mas deixa eu voltar ao PT, porque assim, o PT voltou ao poder por causa desses erros. O PT retornou agora e ele não tem nem projeto. Tanto que o Lula ganha falando de picanha. Não tem. Qual é o projeto? Não tem. Eu fui pro Ceará e aí lá tinha uns radialistas, igual eu tô dando entrevista pra você, tinha uns radialistas petistas, né? Aí eles, mas Renan, mas o Lula tem um grande projeto. Eu falei, qual? Por favor, senhor, é um homem da imprensa. Não, ele tem um projeto aí, qual? Fala uma proposta do Lula pra 2026. Tem o pé de meia, né? Pé de meia. O projeto do presidente de uma das 10 mais importantes nações do mundo hoje é dar uma graninha pra um aluno que apenas vai pra escola. E aí ele gasta no tigrinho. Ele gasta com bet aquele dinheiro. É isso? É isso o projeto? Eles não sabem porque não tem. O Lula não tem. O Lula nem sabe explicar por que ele é candidato. Aí ele tá assim, agora eu vou te dar um botijão de gás. Não, agora eu vou te dar uma conta de luz. Ou seja, ele fala que as pessoas estão melhorando de vida, só que as pessoas não têm nem gás pra cozinhar, nem luz pra ligar o chuveiro elétrico da casa delas. As pessoas estão muito pobres. O Lula representa, vamos dizer, esse Brasil velho, uma esquerda velha latino-americana que deu errado em todos os lugares e que está sendo superado em toda a América Latina. Tirando o México, porque os mexicanos são malucos. Os mexicanos estão elegendo uma maluca, lá botaram uma maluca. Tirando isso, na América do Sul, estão tirando todos eles, porque é um fracasso. A esquerda latino-americana é um câncer, é um desastre. E aí o Lula tá aqui por conta disso. Agora tem uma notícia boa, indo do Maranhão. Eu fui no Maranhão, fui no Rio Grande do Norte, fui no Ceará, e as gerações mais novas estão deixando de apoiar o PT. Elas perceberam a mentira. Por quê? Um menino novo, a mãe dele até tá no Bolsa Família, ele pode até estar no Bolsa Família, um cara de 25 anos, só que o celular dele é roubado. Vão levar o celular dele. O tráfico de drogas chegou na cidade dele, ele não tem emprego. Ao mesmo tempo ele entra no celular dele, vai ver o que tá acontecendo no resto do Brasil e fala, mas existe um outro Brasil que tá funcionando. Antigamente ele não via. Ele tá vendo o contraste. Aí essas pessoas querem um Brasil diferente. É por isso que o Lula, eu comecei a receber vários ataques do petismo, porque o lulismo descobriu, saiu até uma matéria no Metrópolis, que eu estou roubando o eleitorado jovem do Lula no Nordeste. Aí as pessoas me atacaram no Nordeste. É por isso que eu voltei pro Maranhão e falei, então eu vou no coração do Lula, não é no Maranhão que você é mais votado? Eu vou tomar teu eleitor lá. E fui lá e eu mostrei para as pessoas que o lulismo é uma porcaria, que o centrão é uma porcaria, e as pessoas estão acreditando. Então tem uma fadiga de material no Nordeste. E o Lula tá começando a morrer lá. Ao mesmo tempo, uma coisa para os catarinenses se preocuparem aqui, tá? O petismo aumentou aqui. A esquerda aumentou aqui no estado. E não foi só por causa de imigração, não. Os mais jovens, até por oposição aos pais e oposição à linguagem do bolsonarismo, foram à esquerda. Uma parte ficou à direita, hoje é MBL, Partido Missão, e outra parte foi para a esquerda. Mas lá pro Norte e Nordeste vai dar para virar o jogo, especialmente agora no Nordeste. Eu tô muito focado em tirar os eleitores do PT dele lá do Nordeste.